Hoje eu não vou ficar em pé porque, propositadamente, eu não quero hoje pregar para os irmãos, né? Da vez passada nós estivemos aqui, da última vez nós estivemos juntos aqui e eu trouxe uma palavra. E eu achei tão importante aquela palavra que eu tive o trabalho no dia seguinte, eu acho, não sei se foi dia seguinte ou uma semana depois, eu transcrevi aquela mensagem, passei aí no grupo dos irmãos, eu espero que a maioria tenha recebido. E espero que vocês leiam, né? É a palavra que nós falamos, é exatamente a palavra que nós falamos, mas é uma palavra extremamente simples e importantíssima. E são princípios de Deus. Se a gente observa aqueles princípios, o resultado é frutos que agradam o coração de Deus e frutos bons para nós, não é? Então hoje eu quero tratar um assunto na continuação do que nós já falamos e vai ser mais ou menos assim, eu vou estar fazendo perguntas para mim mesmo talvez e respondendo para vocês. E o nosso tempo aqui é pequeno, né? Pelo que eu já sei, nós já perdemos um tempinho aqui, a gente tem horário para entregar aqui, mas seria muito bom numa próxima oportunidade provavelmente a gente fazer assim um tempo de perguntas e respostas. Às vezes a sua dúvida ou o seu questionamento, ele também é o questionamento de outro casal, de outros irmãos, e isso pode ajudar também, não só você, mas ajudar os demais, né? Nós, da reunião passada, no primeiro encontro nós tivemos aqui, então nós tratamos de algumas coisas, e o primeiro que nós tratamos, eu vou só citar para lembrarmos, né? Nós falamos primeiro de tudo dos princípios de Deus para o casamento, e o primeiro dos princípios é a independência dos pais. Aqui temos pais que já têm filhos casados, então para nós, ainda não tenho filhos casados, mas para aqueles que têm filhos casados, não se meta na vida dos filhos casados, tá? Falando uma linguagem bem popular, não se metam. Quantos pais ou sogros, eles começam a ter ingerência no casamento dos filhos, né, ou dos genros, isso traz grandes prejuízos para as famílias. Deixará o homem o quê? Pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Isso significa muitas coisas que nós falamos, né? Não vamos ter tempo de voltar aqui, mas esse é um ponto importante. O segundo deles é que o casamento, ele é uma aliança com o nosso cônjuge. Casamento é uma aliança, e quando nós fazemos aliança, tem um compromisso com o outro. Deus fez uma aliança conosco, e a aliança de Deus é inquebrável, e Deus cumpre aquela aliança conosco. E a nossa aliança, ela é baseada num sacrifício. Toda aliança no Antigo Testamento era baseada em sacrifícios. Abraão, quando o Senhor chamou ele fez alguns sacrifícios, e ele partiu aqueles sacrifícios, e vieram aves de rapina, né, querendo comer aquele sacrifício, ele tocava, né? Às vezes é assim, né? Nós temos um concerto com Deus, nas coisas de Deus, precisamos enxotar as aves de rapina, que significam aquilo que está querendo roubar, né? Aquilo que é a bênção de Deus para a nossa vida. Mas Abraão, ele passou ali no meio daqueles sacrifícios, e Deus também depois veio e passou ali, né? Veio um fogo de Deus, o Espírito Santo se manifestou naquela forma, né? Na manifestação de fogo, ele levou todos aqueles sacrifícios. Era assim que duas pessoas, quando faziam uma aliança, elas faziam, tinha um sacrifício, partiam, passavam no meio dele, dizendo assim: olha, assim é a nossa vida, agora nós morremos para nós mesmos, estamos unidos um ao outro aqui, nesse compromisso, nessa aliança que nós temos, seja ela qual for a aliança. E o casamento é uma aliança, e o nosso sacrifício é o do Senhor Jesus Cristo. A base do nosso casamento, da nossa aliança, é o Senhor. Há uma aliança, né? E essa aliança não deve ser quebrada. Terceiro princípio é o princípio da honra. O cônjuge precisa honrar um ao outro. Há muitas oportunidades de honrarmos uns aos outros no casamento, e a gente precisa aproveitar cada uma dessas oportunidades.
Eu me lembro que uma vez eu senti de Deus assim que eu precisava tomar mais atenção nessa questão. E eu coloquei assim no meu computador e em alguns 2 lugares assim a palavra honra, honrar. Porque eu senti cobrado do Senhor que eu precisava honrar a minha esposa em algumas coisas. E isso é um desejo de Deus. Nós precisamos honrar, né? Nós precisamos honrar. A palavra do Senhor diz que nós devemos considerar a nossa esposa, no caso dos varões, como um vaso mais frágil, honrando a nossa esposa, né? Outra tradução vai dizer cobitar com inteligência, né? Nós precisamos honrar a nossa esposa como vaso mais frágil. E essa é a expectativa de Deus. Nós precisamos honrar uns aos outros. A esposa precisa honrar o marido e o marido precisa honrar a sua esposa. Essa deve ser uma normalidade entre nós. Um outro princípio do casamento é participação dos cônjuges nas decisões mútuas, né? Por isso a palavra do Senhor diz, né, que sociedade há entre as trevas e a luz. Paulo vai chamar a nossa atenção disso. Por isso que o casamento, se você é um filho de Deus, o casamento seu tem que ser com alguém que também professa a mesma fé. Porque se não professa a mesma fé, é um jugo desigual. E haverá muitos dissabores. Esse não é um princípio de Deus. Mas temos então uma participação dos cônjuges nas decisões mútuas. Um casamento, né, ainda que o marido seja o cabeça do lar, ele tem que ter participação da esposa nas decisões, né? Ainda que se houver alguma dificuldade em chegar a um consenso, muitas vezes o marido vai tomar a dianteira por ser o cabeça e vai assumir essa responsabilidade diante de Deus, diante da família, mas a esposa também precisa participar. E um sexto princípio geral do casamento é que deve haver uma vida íntima abundante. Você já leu o livro de Cantares? Aquele é o modelo para o casal, né? Às vezes a gente lê o livro de Cantares, a gente espiritualiza ele. É claro que não está errado. É um modelo de Cristo e a igreja, mas, em primeiro lugar, primariamente, é mostrando um casal aos olhos de Deus, como Deus os criou, para que eles vivam a sua intimidade plenamente. É claro que nós sabemos, tem questões de enfermidade, questões de limitações, né? Me lembro de pessoas amadas nossas, mas um dos cônjuges sofreu um acidente e ficou, né, completamente impossibilitado de ter uma vida íntima no casamento. Mas o outro cônjuge, porque tinha uma aliança e amor, disse, não, eu vou permanecer cuidando de você até que Deus realmente te leve. É uma doação, mas o normal de um casal, né? O normal é que ele tenha essa vida abundante. Quais são as responsabilidades, né, dos cônjuges? Algumas responsabilidades muito claras. Primeiro, dos maridos. Ele é o cabeça do lar, né? Ele precisa ser o cabeça do lar, né? Deus colocou o homem nessa posição de cabeça do lar. Então, uma das responsabilidades é que ele exerça a liderança em amor da sua casa, na sua família, né, e junto à sua esposa. Segunda responsabilidade do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso significa um amor sacrificial, que é só pela graça de Deus, né, que você tem esse amor, né, mas é um amor que ultrapassa certos limites humanos, né? Terceiro, cuidar da vida espiritual da esposa, porque em Efésios diz que o Senhor, ele santifica a igreja pela sua palavra e alimenta, né? Então nós, como maridos, precisamos, né, cuidar dessa parte espiritual junto à nossa esposa. E se ela é mais espiritual do que a gente, né? Muitas irmãs são muito mais espiritual, buscam mais o Senhor do que os varões. É um desafio. Se a irmã ela é mais espiritual, ela é sábia, ela vai orar ao Senhor, Senhor, né, eu levante o meu marido, né? Mas ela não vai tomar frente em certas questões, ainda que seja mais madura. Mas o esposo precisa crescer na graça do Senhor, crescer para que ele exerça o seu sacerdócio junto à sua casa e junto à sua esposa.
Quarta responsabilidade do marido é tratar a esposa sem amargura ou aspereza, né? Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Há muitas coisas que nós maridos podemos fazer que vão trazer amargura no coração da esposa. E a raiz de amargura, ela contamina quem está próximo. Hebreus diz que deve tirar essa raiz de amargura dos corações, e essa raiz de amargura vai contaminar os outros, né? Então, uma esposa amargurada vai contaminar o seu casamento, vai contaminar a sua família, o ambiente, né, em que estão vivendo. E a palavra do Senhor então diz: maridos, não a trateis com amargura. Eu não vou aqui ficar repetindo as coisas, né, mas cada um sabe o que pode trazer amargura, né, no coração da esposa. Amargura é amargo, né? Coisas amargas, né? 5. Participar da vida comum do lar com discernimento e considerar a esposa como vaso mais frágil. Como eu já citei, né? Diz a palavra, né? Tratai-a com dignidade, ou outra tradução, com honra, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Como varões, ou nós homens casados, as nossas orações podem ser interrompidas pelo Senhor. O Senhor nos ama e quer nos responder, mas às vezes a nossa oração pode estar sem a resposta, e o motivo pode ser porque não estamos tratando com honra a esposa. Então é algo muito sério, né? Eu não gostaria de ter as minhas orações interrompidas, eu não sei quanto a você. Então essa é uma palavra do Senhor, essa é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade como homem, e ser provedor do lar. Ao homem, né, isso em condições normais, né, irmãos? Ele é o provedor do lar. Hoje, claro, as irmãs, hoje não, na época de Provérbios, as mulheres, as esposas já trabalhavam também. E a mulher virtuosa lá, ela não só trabalhava, ela era empreendedora, né? Ela tinha negócios, ela trazia sua renda, ela comprava uma terra, né? Essa era a mulher lá de Provérbios 31, mulher virtuosa. Mas ao homem foi dado essa responsabilidade, e ele tem que ser o provedor do lar. Se tiver uma dificuldade que ele não possa, ok, mas o normal é que ele seja o provedor, e Deus vai dar condição. Se ele busca o Senhor, Deus vai ser com essa pessoa, o Senhor vai honrar essa pessoa, o Senhor vai dar para ela a capacitação, seja o emprego, seja o negócio, e Deus vai, através do varão, honrar a ele para que o seu lar seja, né, um lar que tenha plena provisão das coisas. Quais são as responsabilidades, né, das mulheres, das esposas? A primeira do homem é ser o cabeça do lar, exercer liderança. E da mulher, a primeira delas é ser submissa ao seu esposo. Essa é uma palavra que hoje no mundo contemporâneo arrepia, né, os cabelos das pessoas, né? O mundo não aceita essa palavra, mas ela é da palavra de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós queremos ser culturalmente corretos ou biblicamente corretos? Nós precisamos fazer isso, e as irmãs precisam fazer isso, e os varões também. É claro, né, meus irmãos, o Senhor coloca uma condição muito importante para os homens: que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E nessas condições, assim como a igreja quer se submeter a Cristo, porque Cristo amou e deu a vida por ela, assim também uma esposa, ela vai ter toda a facilidade de estar sob a missão do marido, se ele também a trata com esse amor, assim como Cristo amou a igreja. Esta é a constituição que Deus fez à mulher. É claro que hoje tem aquelas ideias, né, totalmente do feminismo e etc., né, a liberação das mulheres e tudo. Mas Deus não criou a mulher para trazer tanto peso sobre ela, né? E como crentes em Jesus Cristo, nós temos um padrão da palavra de Deus. Então a primeira responsabilidade é essa, né?
Deus fez a mulher para que ela fosse uma ajudadora idônea, né, para o marido. Né, lá foi assim na criação. Esse é o conceito do casamento de Deus, é o Éden. Né? O padrão de Deus do casamento é o Éden. Antes da queda, não é nem depois da queda, antes da queda. Na realidade, é mais do que o Éden. O padrão de Deus para o casamento é o céu. O padrão de Deus para o casamento é Cristo e a igreja. O Éden foi para ser um testemunho de Cristo e a igreja. E que, ainda assim, o homem caiu ali, né, em pecado. Né? O nosso casamento hoje, como crentes em Jesus, é para ser um testemunho do casamento celestial. Cristo e a igreja. A Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Há um casamento ali, Deus coloca o homem para dormir e tira do seu lado uma esposa para ele. Ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus foi colocado para dormir, né? Foi colocado na morte, mas foi tirado dele a sua noiva, a igreja. E lá no final da Bíblia, nós veremos a gloriosa realidade deste casamento celestial. Esse é o padrão para nós. É altíssimo, sublime demais. A gente, como pecadores, né? Não somos mais pecadores no sentido de perdidos, somos agora filhos de Deus, somos nascidos de novo, temos o Espírito Santo. Então, esse é o nosso padrão. Cristo é a igreja. É o nosso alvo, né? É o nosso alvo. Então, a mulher, primeiro é esse, submeter ao marido. Segundo, respeitar o marido. Ela precisa respeitar o marido. Terceiro, amar o marido e os filhos. Está dito, né, em Tito que as mais idosas, as mulheres idosas devem ser sérias no seu proceder, não caluniadoras, etc. E que elas instruam as mais novas a amarem os seus maridos, né, e a seus filhos. Esta é uma responsabilidade das esposas. Quarta responsabilidade, devem ser sensatas e honestas. Tito também diz isso, que as mulheres, né, devem ser sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Parece estranho isso, né? Qualquer um precisa ser honesto, né? Mas a palavra de Deus faz questão de dizer que essa é uma responsabilidade das esposas. Por que a palavra de Deus fala isso, se isso é o normal? Não pecar é o normal, não é? Mas ela diz que esse pecado não deve acontecer com as esposas. Por quê? Porque é uma tendência nossa de fazer aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus está dizendo. Há uma tendência de não ser honesta. Há uma tendência, né, como diz a palavra de Deus aqui, não ser sensata. E há muitas manipulações, né? E as manipulações maiores acontecem com as mulheres e não com os homens. Mães manipulam muito e esposas podem manipular muito. E muitos problemas na vida de maridos e de filhos às vezes acontecem por manipulação. E a Bíblia chama isso até mesmo de feitiçaria. Há aquele controle, um jugo muito grande, às vezes, das mães sobre os filhos, né? E isso é muito, muito terrível. Uma outra responsabilidade é boas donas de casa. Quem que é boa dona de casa? Então eu vou ficar só lá arrumando a casa, lavando, passando. Não, é que você administra a sua casa. A mulher administra a sua casa. O padrão, para a gente assim, olhar para um modelo bom, é a mulher virtuosa lá de Provérbios 31. O que acontecia com aquela mulher? Ela era a administradora do lar. Ela tinha pessoas que trabalhavam para ela, ela cuidava de tudo, ela tomava providência, né? Administrava. Ser boas donas de casa é administrar o lar. Essa é uma responsabilidade das irmãs.
E aí, com essas coisas, tem uma pergunta importante. Vocês lembram que eu fiz uma pergunta aqui, que eu falei que nós precisamos responder. Eu estou demorando muito aqui, eu quero passar rápido, mas tá bom recordar assim também. Mas tinha uma pergunta importante, que eu disse que eu li num livro há muitos anos atrás e guardei. E essa é uma pergunta muito importante. Uma pergunta para o marido e uma pergunta para a esposa. A pergunta para o marido. Algum marido aí lembra qual era a pergunta? Marido, você ama a sua esposa a ponto de morrer por ela? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Qual é a pergunta das irmãs, das esposas? Mulher, você ama seu marido a ponto de viver por ele? Percebe? Marido é a ponto de morrer por ela, mas a esposa é a ponto de viver por ele. Então esse é o conceito da palavra de Deus. Essa é uma pergunta que nós, podemos ter. Nós vimos vários casais, eu dei exemplo de vários casais, eu não vou entrar neles aqui não, mas há vários casais na Bíblia que são exemplos para nós do que nós precisamos fazer, mas tem casais que também é o anti-exemplo do que nós não devemos fazer. Me dê um exemplo, vamos puxar a memória de vocês, um casal de exemplo que a gente deve fazer. Vocês lembram? Pelo menos um. Nós devemos imitar esse casal. Os casais aqui, nós como casais devemos imitar esses casais da Bíblia. Pega um casal da Bíblia que você acha que a gente precisa imitar. Abraão e Sara. Esse eu não quero imitar, irmão. Mas Priscila e Áquila é um bom casal para nós imitarmos. Em que aspecto? Que eles serviam ao Senhor juntos, no ministério. Os casais precisam servir juntos, precisam caminhar juntos. Sabe? O que acontece? Que às vezes um irmão está aqui, o varão, e a esposa está cá embaixo nas questões espirituais. Ou às vezes a irmã está lá em cima e ele está cá embaixo. Precisam estar caminhando juntos, servindo juntos. Priscila e Áquila é um ótimo exemplo para nós de um casal que servia juntos. Às vezes o marido, ele é aquele que tem a palavra. A esposa não vai ficar pregando igual o marido. Não é isso. Mas ela está no mesmo pensamento, na mesma, vamos chamar assim, na mesma direção do esposo. Ela crê junto, ora junto, ora pelo esposo e tal. Ou às vezes a esposa, como no caso de Priscila e Áquila, Priscila é que tinha, parece que, o dom da palavra. Mas ela estava sempre sujeita ao seu marido e juntos, sempre trabalhavam juntos. Mas, por exemplo, Zacarias e Isabel, a Bíblia diz que os dois eram irrepreensíveis diante do Senhor. Olha que lindo. Eles eram casais, né? E ele era sumo sacerdote, mas eram irrepreensíveis diante de Deus. Agora, Abraão e Sara, porque nós falamos, lembra lá, que Abraão não guardou a sua esposa. Por 2 vezes ele colocou sua esposa numa situação complicada. A primeira vez ele disse, por medo, queria salvar sua pele. Ele disse que era irmã dele. Ela era meia irmã, né? Ele disse que era irmã dele. E Faraó levou a esposa dele para ser mulher dele. Ser mulher de Faraó. E Deus, depois, para salvar Sara dessa situação e Abraão dessa confusão, Deus mandou uma peste. Aí foi restituída, Sara foi restituída a Abraão. Acontece de novo com Abimeleque. Aí Deus livrou Abimeleque de cair no pecado. Faraó, ele possuiu lá Sara. Mas Abimeleque, Deus mandou um sonho, né? E aí travou. E o problema é que esse pecado de pai passou para filho. Isaac fez a mesma coisa. E aqui eu chamei a atenção da outra vez e chamo de novo de vocês. Há pecados, irmãos, que passam de família de geração para geração, de pais para filhos, para netos. Mas você em Cristo, você pode romper isso. Você pode cancelar isso. E eu já criei em Jesus, não vai acontecer comigo. Não acontece. Você tem que tomar posse pela fé, você tem que cancelar, você tem que desligar, né? Orar desligando aquela situação,
cancelando e se apropriando, né, da obra de Jesus na cruz para aquela situação. Jesus morreu por todos os homens, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos de quem? Do mundo todo. O mundo todo está sendo salvo? Não, para ser salvo tem que se apropriar daquilo que fez. O Senhor, ele tomou sobre ele as nossas maldições, mas nós precisamos nos apropriar disto. Isso é prático, sabe, mas não é algo teórico, né? Nós temos experimentado isso com várias famílias, vendo o que Deus está fazendo, né? Quando as pessoas tomam essa atitude. Então, há casais que são exemplos para nós fazermos e há outros que não, né? Nós vemos isso na palavra de Deus. Eu queria, hoje aqui com vocês, falar em algumas coisas que seria assim, o meu desejo é assim, que criasse um bloqueio para a gente não entrar numa situação difícil, que é a pior das situações que um casamento pode enfrentar. É qual, no final das contas? Separar, divorciar, quebrar a aliança e não tem mais aliança, né? Então, destruída a família, destruído o casamento, destruída a família. Se nós atendermos para essas responsabilidades do marido e da esposa e seguirmos esses princípios para o casamento, não vai acontecer isso, certo? Não vai. Mas eu queria ser assim, um pouco mais pragmático e me veio assim ao coração de fazer uma pesquisa, de buscar assim, pesquisas que já foram feitas. Quais as principais causas de divórcios no Brasil? Quais as principais causas? O que você acharia? Não fala não, só pensa aí. Quais as principais causas de divórcio? E aí, a gente acha assim, mas isso é para o mundão lá fora. Não. Tem muitos cristãos. Hoje que eu falo, porque há 30 anos atrás não era assim. Era só no mundo, mas hoje os cristãos estão tendo muitos divórcios e novos casamentos, né? Mas esse não é o desejo de Deus. Alguém se lembra o que o profeta diz com relação ao divórcio? Como que Deus vê o divórcio? Oi? Isso. É abominável, mas Deus usa uma palavra lá, ele repudia o divórcio. Mas Deus deu permissão para que fosse, em alguns casos, acontecer esse divórcio. No Antigo Testamento e Jesus no Novo, ele também, ele dá essa condição que aconteça, mas isso não é o coração de Deus, não é a vontade de Deus, e o Senhor repudia isso. Mas, irmãos, aquele que está em pé, o que ele tem que fazer? Cuide para que não caia. Todos nós precisamos, né, vigiar. Então, eu não sei o que veio na sua cabeça aí, os principais motivos, né? Eu anotei aqui numa pesquisa, que eu busquei algumas pesquisas, né? E mais ou menos algumas pesquisas de diferentes lugares, mas apontaram para um só lugar. Eu não consegui, eu sei que os americanos fazem isso, tem as pesquisas, mas eu queria ver aqui no Brasil. Eu não consegui um lugar que me dissesse assim, olha, a primeira causa é essa, a segunda é essa, mas eu peguei as 10 principais causas. E eu não sei qual que é mais do que a outra aqui no Brasil. É interessante que alguns dessas pesquisas, o primeiro motivo que eles colocaram foi comunicação. Problemas de comunicação, né? A falta de diálogo está aqui, ó, na pesquisa que eu peguei. A falta de diálogo aberto e sincero, a dificuldade em expressar sentimentos e necessidades e a incapacidade de resolver conflitos de forma construtiva são frequentemente citados como um dos principais motivos para o divórcio. Então, irmãos, você e eu somos filhos de Deus. Mas não imagina que nós somos ETs, que nós, vivemos alienados. Não, é que nós estamos na terra, temos sentimentos, temos emoções. E nós precisamos
bloquear qualquer brecha para que aconteça isso na nossa vida. É claro que não deve nem sair da nossa boca, né, essa palavra ou ameaça. Às vezes os casais brigam, discutem e tal, e ameaçam o outro. É melhor a gente parar, ameaça. Nunca fale isso, né? Não saia da sua boca essa palavra. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida estão aonde? Na língua. E você vai se alimentar daquilo que você falar. Então, não jogue palavras assim, nem se nomeie. Segure as palavras, né? Ainda que você tenha o desejo de que isso aconteça, por um momento passou ira no seu coração, não fale. Não profetize maldição sobre o seu casamento. Não é? Mas o problema de comunicação, realmente, irmãos, a gente precisa ganhar a liberdade de sermos transparentes um com o outro. Às vezes é muito difícil. Normalmente as mulheres são mais transparentes no sentido de falarem mais, se abrirem mais do que os homens. Mas a gente precisa aprender, né? O casamento, né? O casal precisa aprender a conversar, a falar as coisas, falar o que está sentindo, falar o que preocupa, falar aquilo que não está bem, ou até mesmo, principalmente, comunicação também é falar o que está bem, é conversar, né? Compartilhar os seus sentimentos, compartilhar o que você pensa, compartilhar os seus ideais, compartilhar os seus valores, né? Tem que ter comunicação. E eu fiquei pensando, falando com a minha esposa, qual um versículo você me daria para a gente, vamos sintetizar isso aqui, que seria bom nessa questão de comunicação? Alguém se lembra de um verso que a gente podia pegá-lo como um verso importante nessa questão de comunicação para o casal? Peguei, né? Comunicação, de falar, de ouvir. Comunicação é falar e ouvir, certo? Já está lembrando coisas importantes. Isso no casamento é extremamente importante. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Eu nem pensei nessa, muito boa, bem lembrar dessa. É isso, às vezes no calor, né, a pessoa vem brava com você, né, você faz uma palavra branda, uma palavra mansa. Isso vale em qualquer um, irmão. Você está no seu trabalho, agitado, às vezes as pessoas vêm e você traz uma palavra branda. Isso desvia o furor da pessoa, né? Mas no casamento isso é extremamente importante. Mas eu não pensei nesse versículo, eu pensei no verso que está em Tiago 1,19. Diz assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e para falar, tardio para se irar. A gente precisa ouvir o outro. Às vezes nós temos a falha de não ouvirmos o que o outro tem para dizer. Mas a gente precisa tomar uma decisão de, não, eu vou ouvir. Não é a escuta apenas o som das palavras, né? Não, é ouvir mesmo, entender, buscar o que a pessoa quer falar, o que ela quer dizer, né? Qual a mensagem, né, que está sendo passada, transmitida. Ao mesmo tempo nós vamos falar, mas a gente precisa falar só o certo. No muito falar não falta o quê? Transgressão, Provérbios diz isso. Então nós precisamos falar aquilo que é certo, aquilo que é correto, e ouvir bastante. A gente não precisa ouvir, não é? Então esse é um problema que leva a divórcio, né? Muitos divórcios, é um dos principais que está dizendo essas pesquisas. O primeiro encontro nós demos um papelzinho para você. Eu dei um papelzinho aqui, uma canetinha, embora não dei de brinde a caneta, trouxe de volta a caneta, né? Dá trabalho, você ir lá comprar aquelas canetinhas, dá trabalho, tem que ir lá na livraria. Podia ter trazido aqui agora, mas eu espero que vocês tenham notado alguma coisa aí e tomado uma decisão, não é? Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não resolve
nada nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos. Não resolve. Nós precisamos praticar. Então, aquilo que você ouviu do primeiro encontro nosso aqui, aquilo que você anotou naquela folhinha, nós oramos aqui no final, né? Você se lembra? Nós oramos. Pratique. E agora aqui hoje, você está ouvindo de novo. Então, na questão da comunicação, faça-se uma reflexão você, para você mesmo, depois você chega em casa com o cônjuge e pergunte um para o outro o que não está bem, o que precisa melhorar, não é? O que você pode fazer para melhorar nisso? Precisa ter um canal aberto de um com o outro, né, na comunicação. Outro item que traz muito divórcio, né? E esse é um item que inclusive o Senhor Jesus falou que poderia acontecer o divórcio, que é a infidelidade. A infidelidade, ela é um dos grandes motivos, né, de divórcios. E a palavra do Senhor diz em Malaquias, diz assim, olha, Malaquias 2, 13 e 14, a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. O que estava acontecendo? No tempo lá de Malaquias, do profeta Malaquias, está dizendo que Deus está falando, olha, vocês derramam suas lágrimas diante de mim, diante do meu altar, vocês estão clamando, etc., mas eu não estou ouvindo. E aí o Senhor vai dizer por que ele não está ouvindo aquele povo, por que ele não está ouvindo. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Novamente, casamento é uma aliança. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para vocês pensarem. Eu tenho a minha convicção. O que mantém mais um casamento? O amor ou a aliança? A irmã aqui foi já certeira aqui, ó. Aliança. E vocês, o que vocês pensam, irmãos? Parece que é difícil de responder, né? É o compromisso, né, irmãos? Às vezes um dos cônjuges não vai estar lá no amor, né? Mas o outro não o deixa porque tem uma aliança. A aliança, ela realmente é algo muito sério. E Deus, Ele nos ama, sim, o seu amor, mas Ele fez uma aliança conosco, inquebrável. Por causa dessa aliança, Ele garante para nós vida eterna. Ele também nos amou, claro, foi o amor, mas a aliança, né, mantém. Então, isso é algo importante. E a gente precisa pedir a graça de Deus, né, para fechar todas as brechas, para que essa causa de divórcio não aconteça conosco. Ainda que o cônjuge possa perdoar, etc., mas isso não deve acontecer, e nós precisamos fechar todas as brechas, né? Todas as brechas você precisa fechar. Tem acontecido coisas muito terríveis, né? Assim, com cristãos, com irmãos, e a gente aconselha, os irmãos vêm falar com a gente algumas coisas muito complicadas, coisas que até no mundo é reprovável, né? Então, irmãos, você e eu, né, precisamos nos guardar. O homem, ele é muito do que vê, a mulher é muito do que sente, né, as emoções, né, etc. Então nós precisamos nos guardar. Há muitos varões, né, que às vezes vêm nos procurar. Eu não estou falando nem numa situação aqui, né, eu ando em alguns outros lugares, né,
estão viciados em pornografia. O que a pornografia vai levar aos varões? É um caminho aberto e Satanás, né, quer deixá-lo preso ali porque é um caminho certeiro para a infidelidade. Muito, muito certo. Há muitos, hoje tem uma facilidade muito grande, né? Eu lembro quando era jovenzinho, era o seguinte, eu era jovenzinho e eu me lembro, eu trabalhava com meu pai, eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, e eu ia para onde era, meu pai tinha uma gráfica, a gente ia lá, trabalhava, mas tinha uns rapazes, né, que trabalhavam lá, já era e tal, eu via os comentários deles e tal, e eles importavam revistas pornográficas, sabe? Era um negócio assim dificílimo de conseguir, né? Mas hoje, irmãos, como é que é isso? Isso há 50 anos atrás, tá? Eu estou velho, era 50 anos atrás. Mas hoje a facilidade é muito grande. Tá? Abre aqui o celular, pum! Há muitas pessoas escravas da pornografia. E não é só varão, muitas mulheres também. Então, assim, nós precisamos fazer um pacto, né, com os nossos olhos. Foi Jó que disse, me lembra? Foi Jó, né? Ele falou que fez um concerto com os seus olhos. Nós precisamos fazer isso. Né? Eu estou dando um exemplo, irmãos, mas tem muitos. Eu podia ficar fazendo vários exemplos, são brechas. A Bíblia fala que nós não podemos defraudar o outro. O que é defraudar o outro? Criar no outro uma sensação que não pode ser atendida. Por isso que Paulo diz, né, as mulheres se ataviem como? Como é que são as roupas? Oi? Com decência. Hoje, como é que infelizmente, às vezes, né, muitas mulheres cristãs, né, hoje aí nos Instagrams da vida, né, nos perfis, né, ficam mostrando o seu corpo, né, mesmo sendo casadas, ou isso, aquilo. Então, né, são cuidados. Os maridos, né, da mesma forma, tem que se cuidar, né? Você não deve dar oportunidades de que você venha cair no laço da infidelidade. O que você pode fazer? Então faça, para se proteger. O marido tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido. Não é? Então você não vai ficar no lugar sozinho, né, com o sexo oposto, né? Primeiro assim, você pode ser santo, muito bom, ótimo, mas você não vai dar também a aparência do mal, né? A Bíblia não fala isso? Você deve evitar até a aparência do mal, né? Bom, os irmãos conhecem bem, sabem o que deve fazer. Ligado à infidelidade, muita infidelidade às vezes acontece por um outro motivo que é causa de uma das grandes causas de divórcio, é falta de intimidade no casamento. É um estar negando para o outro, por algum motivo, né? Por algum motivo não tem um relacionamento afetivo no casamento. Seja por qual motivo for, né? Isso precisa ser estimulado, né, no casamento. Como eu falei, um dos princípios do casamento é uma vida íntima abundante. Se vocês, né, é a normalidade de saúde, etc., né? Então tem que ter. E tem uma passagem da Bíblia, eu quero ler com vocês, está em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios 7.
Nessa pesquisa está assim, ó, a falta de intimidade, a diminuição da vida sexual, a falta de carinho, afeto e a ausência de cumplicidade podem gerar um distanciamento emocional entre os parceiros, minando a base do relacionamento. E é interessante, né? Quando um dos cônjuges, ele pode se sentir insatisfeito nessa questão e abre uma carência, e essa carência é uma porta para um ataque das trevas. E como é que é um ataque das trevas, né? A mulher que está carente, chega lá um galanteador, então faz os elogios, faz os galanteios, e ela de repente, né, não está sendo atendida na sua casa, não está sendo a tua atenção, então ela entra naquela furada. E eu estou falando isso, irmãos, porque a gente vê. Não estou falando de pessoas do mundo, não. Estou falando de crentes. O marido, da mesma forma. Encontra lá alguém, né, seduzindo, Satanás manda aquela pessoa, né, que vai seduzi-lo, etc. E ele, então, acaba entrando numa fria, né, se não vigiar. É isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. Olha só. 1 Coríntios 7, versículo 1. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro. Olha que isso aqui é uma opção para o casal? Não, não é. Irmãos, se não há vida sexual no casamento, é como se fossem amigos. Não fala de intimidade. Então aqui Paulo está pelo Espírito Santo dizendo, ó, não se privem um ao outro, a não ser... Qual a palavrinha que está aí agora na sua tradução? A não ser o quê? A não ser... Não, antes aí da palavrinha. A não ser, mas tem a palavrinha que eu quero que você fale aí. Antes do mútuo. Exceto, a minha tradução está aqui, ó, talvez, ou exceto, ou salvo, né? Salvo. Eu gosto muito dessa tradução que está aqui, ó. Olha só, não se priva o outro, a não ser talvez, ou seja, pode ser que seja, mas olha, é uma situação até distante. Talvez, por mútuo consentimento. Mútuo consentimento. O que é mútuo consentimento, meus irmãos? Os dois têm que concordar. Desculpa eu falar assim, eu estou fazendo assim só para enfatizar, né? Eu sei que os irmãos entendem disso, é claro, mas eu estou... por mútuo consentimento, os dois precisam concordar. Por muito tempo, que está dizendo aí? Pouco tempo. Para se dedicar à oração. Então, o casal, ele vai ficar privando um ao outro, mas é por mútuo consentimento. Os dois concordaram. E para quê? Para que os dois orem. Dedique a oração. Olha, vamos estar em oração, vamos fazer jejum e nós vamos dedicar esse dia, etc. Por pouco tempo. Por pouco tempo. Declaração. Depois retomem a vida conjugal. Para quê, irmãos? Para quê? Olha aí, irmãos, preste atenção. Para quê que eles têm que retornar? Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio.
Irmãos, às vezes tem irmãos que acham-se muito espiritual. Não. Eu e minha esposa já não temos mais uma vida, não temos mais, somos, né? Como se fosse muito espiritual. Isso é carnalidade. Ser espiritual é seguir o que a palavra de Deus está dizendo. É você suprir as necessidades do seu cônjuge nessa área de intimidade. Porque essa é a palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher assim. E é do coração de Deus que se satisfaçam. Aqui fica longe daquela ideia lá antiga da Igreja Católica, né? Do catolicismo antigo, que era, e muitos, né, cristãos ficaram com isso, que o sexo é só para procriação. Não, irmãos. Deus deu para o homem se deleitar e a mulher se deleitarem, né? Ambos, para o casal se deleitar. Depois retome a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que eles seria bom se permanecessem nesse estado que eu também vivo, mas se não conseguem se dominar, que façam o quê? Se casem, irmãos. Né? Porque é melhor casar do que arder em desejos. Uma tradução mais antiga fala estar abrasado, né? Então, esse é um ponto que traz muitos divórcios nas pesquisas, né? Isso é de modo geral, né? Mas também afeta, né, os cristãos. Os cristãos são iguais às pessoas do mundo nesse aspecto, as emoções, tudo é normal, né? É algo normal. Então, assim, cada um de nós, irmãos, a gente precisa satisfazer o outro, né? O cônjuge precisa satisfazer o outro. E é importante que se converse, que tenha uma boa comunicação e que, né, busque aprender do outro o que é bom para o outro. Essa palavra aqui nos mostra uma coisa importante, que eu não tenho domínio sobre o meu corpo. O meu corpo não sou eu. Aquela frase famosa aí, né? Meu corpo, minhas regras, tá lembrado? Não é isso no cristão. O meu corpo do varão, o corpo do varão é a esposa que tem que ter domínio, e da esposa é o seu esposo que tem que ter domínio. O que isso nos fala? Que você não será egoísta nesse tratamento de intimidade. Se o cônjuge pensar em satisfazer sempre o seu cônjuge, o que vai acontecer? Os dois vão ficar no topo do topo, né? Um pensa só em satisfazer o outro, e o outro só pensa em satisfazer ele. Então, vai ser a melhor combinação, né? Então é isso, irmãos, sabe? Que... Vocês já leram... Quem aqui já leu Cantares? Todo mundo? Acho que nem todos, né? A gente precisa ler Cantares, irmãos, nos inspirar lá. É claro que vocês têm que o Cantares ali tem elogios, né? O marido elogia a esposa o marido. Quer ver? Deixa eu ler um trechinho aqui. Cantares 4, versículo 12. Ele diz assim: ó, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. A esposa, né? Ela é um jardim fechado. Por que isso, queridos? É para você, é para o esposo. Esposa, você é um jardim fechado, você não tem que anunciar nada seu para fora. Nada seu pode extravasar para fora. Tem que ser um jardim fechado, um jardim recluso. O seu corpo, a sua sensualidade, seja o que for, é para o marido. É ali dentro. E cuidado, né? Porque tem esposas que comentam coisas com outras mulheres, né? Com as outras mulheres. E às vezes até fica elogiando o marido, né? Fica falando do marido. E a outra lá já começa a querer
cobiçar o marido dela, né? E já aconteceu, já vi casos assim, né? Perdeu o marido para outra. Oi? Fazendo propaganda, né? É. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutas excelentes. Aqui a linguagem é daquela época, né? Os elogios, né? As coisas que eram tidas como muito, né? Maravilhosas. A hene e o nardo e o açafrão, o cálamo, o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, e mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Aí a esposa fala assim agora: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, e como seus frutos excelentes. Vejam, isso é a palavra de Deus, irmãos. É a intimidade do casal. Como a palavra de Deus trata, sabe? Não precisa espiritualizar isso. É claro que está tratando aqui, lá na frente, assim, é uma figura de Cristo a igreja, mas, em primeiro lugar, primariamente, é um casal de acordo com o padrão de Deus. Um quarto ponto de muito divórcio é problemas financeiros. Problemas financeiros no casamento. O casal precisa ter isso muito bem resolvido. Podem passar dificuldades. Estava conversando com um irmão recente, eu estava falando como é que foi difícil o início da vida dele, né? Ele servindo ao Senhor, junto com os irmãos, e ele disse que a situação dele foi muito complicada, ele e a esposa, que ele tinha comida num dia, no seguinte não tinha. Então, às vezes ficava um dia inteiro sem comer porque não tinha dinheiro. Ele estava trabalhando com um grupo de irmãos, mas os irmãos foram muito desonestos com ele, até não pagavam direito também. Então, assim, muita luta. Mas isso não trouxe crise no sentido de, né, separação e tal. Mas, se não tem os princípios de Deus, se não tem uma aliança, tem um amor, mas tem uma aliança, tem um compromisso, não querem enfrentar os problemas juntos. E o casal precisa estar juntos em todas as coisas. Então, as decisões devem ser mútuas, devem participar. O casal precisa conversar nas coisas de finanças. O casal, né, hoje, no mundo bem assim moderno, todas as mulheres estão trabalhando, né, os homens e as mulheres, os dois estão trabalhando. Mas, às vezes começa a crise porque um nem sabe quanto que o outro ganha, né? Eles não têm coragem de contar um para o outro. Não tem confiança necessária. Isso, né, para um casal que é cristão, precisa ser transparente. Às vezes os maridos entram numa situação de dívida terrível e as esposas nem sabem. Me lembro que fomos aconselhar um casal, eu e minha esposa, muitos anos atrás, e a gente tinha um desejo, não, vamos ajudar esse casal, poxa, vamos lá ajudá-lo e tal. E fomos ajudar, e aí ele tinha dito para a gente, para mim pessoalmente, que estava com a dívida X lá. Aí nós fomos lá conversar com ele, olha, falando, quais são as suas dívidas? A gente quer ajudá-los, né? E estava com o casal, com a esposa, aí ele foi lá, buscou, e falou para a gente, a esposa dele levou um susto, porque ela não sabia daquela dívida que ele tinha. Às vezes a pessoa está, talvez por fraqueza, está escondendo, achando que vai acertar a situação, mas irmãos, tudo precisa estar na luz. Na tua luz vemos a luz. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O marido e a esposa têm comunhão se andar na luz, né? Se falar as coisas, se, né, abrir. O orçamento de vocês aqui, como é que vocês fazem? Vocês têm que fazer juntos, irmãos. Se são casados, que tem vários regimes de casamento aí. Advogado, nos ajude aí. Casamento, né, com comunhão total de bens, comunhão parcial, e tem outro, qual é o outro aí? Separação total de bens, né? Não interessa qual é o regime que vocês estão, mas precisava ser transparente um com o outro.
não é? Façam os planos juntos. É complicado mesmo, né? Eu conheci um casal que era complicado. Qual era o problema? Não sei se isso foi resolvido, sabe? Eu nunca mais tive contato, mas a mulher, ela era cleptomaníaca. E ela dava muito trabalho para esse irmão. E ela era uma irmã, confessava o Senhor e tal, mas ela tinha algo que eu não sei se era espiritual, eu só posso julgar que seja espiritual, mas em qualquer lugar que ela fosse, ela levava alguma coisa, né? E aquele irmão eu não podia deixar também dinheiro à vista dela, porque ela podia fazer coisa. Então, há casos complicados, né? Mas eu não estou falando disso, estou falando de normalidade, irmãos, tá? De normalidade. Então, o casal precisa saber quanto que o outro está ganhando, o que vai fazer. Olha, o que nós vamos gastar esse mês, o que a gente vai fazer, nós podemos fazer isso, pode ser feito isso, pode fazer tal compra, pode isso, pode aquilo. E às vezes, né, isso aqui vale para nós varões, às vezes as nossas esposas, às vezes a esposa, ela tem muito mais tino para fazer um orçamento, para guardar o dinheiro, para fazer multiplicar, do que os varões. Então, embora o varão ele tenha a liderança no seu lar, ele precisa contar às vezes com a sua esposa para cuidar dessas questões e não ter receio disso, né? Conheci um casal muito próximo a nós, era assim, eles casaram. O rapaz veio com a dívida astronômica. Não tinha controle, não sabia orçamento, um monte de cartão de crédito estourado e tal. Aí essa irmã muito prudente e sabia administrar. Olha, deu um jeito, saneou tudo. E esse irmão, ainda bem, ele deixa tudo na mão dela. Não, ele deixou a esposa dele que administra. Não tem problema, porque ele reconheceu que ela tinha muito mais habilidade para isso. Mas o que eu penso, irmãos? Que a gente precisa ser transparente. Os problemas financeiros começam porque as crises são grandes, às vezes não consegue isso, o problema está a crise, e há grandes conflitos, e no final começam os conflitos a chegar a tal ponto que não conseguem resolver os dois. E por causa de problemas financeiros, eles acabam por se divorciar. Então, estejam juntos, decidam juntos, orem juntos. E eu tenho falado muito sobre finanças com os irmãos, né? Muito não. Dei 2 palavras. Tem até um livro ali agora, acabei de soltar um livro. Traz aqui para mim, por favor. E cada família, não é hoje, tá? Não é hoje. Hoje eu trouxe 2. 2 aqui vão ganhar, 2 casais vão ganhar. Mas eu fiz um livro que, na próxima reunião geral, cada um vai levar um livro desse. Prosperidade com propósito, honrando a Deus através das suas finanças. Eu creio que vai ser muita bênção para os irmãos. E assim, o meu coração foi esse. Eu já mandei imprimir. Na próxima reunião geral a gente vai estar com um para cada família. Há princípios importantes de Deus nas finanças, irmãos, para o casamento, para a família. E que você será abençoado na família se você seguir. Então, sabe, faça isso. Busque sabedoria de Deus nessa questão financeira. Sejam unidos nisso. E bloqueie, né, conflitos por causa dessa questão financeira. Não é? Um outro motivo de separação e divórcio, ele está dizendo que são prioridades diferentes. O casal casou, eles pensavam as mesmas coisas, mas chegou lá na frente, cada um está pensando uma coisa, cada um tem uma prioridade, os valores às vezes mudaram. Isso pode acontecer com os cristãos, embora é muito ruim que isso aconteça com o cristão, né? Começar a ter valores diferentes. Às vezes o mundo entra na família
e valores desse mundo começam a conquistar o coração de um dos cônjuges. Eu estou falando do cristão. Isso aqui acontece no mundo, né, de modo geral, mas eu estou falando agora dos cristãos. Às vezes acontece, por exemplo, o casal casa e aí um deles vai fazer faculdade porque ainda não tinha feito antes de casar. E aí aquela esposa começa a ter várias situações na faculdade, começa a ter vários entendimentos, vai aprendendo certas coisas, ouvindo certas coisas, e ali há uma mudança na sua mentalidade. Alguns valores que eram do Senhor já não estão mais, e ela está começando a adquirir outros valores. E isso acaba, às vezes, por trazer grande prejuízo no casamento. Às vezes não separam, mas alguns casos sim. Eu conheço casos assim. Estou citando exemplos que eu já vi, né? Marido também da mesma forma. Então, o que a gente pode fazer, irmãos, para os nossos valores serem os mesmos, para as nossas prioridades serem as mesmas? O que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer, irmãos, para que um não esteja pensando uma coisa e outra? Sempre temos que ter comunhão. O varão, por exemplo, ele cresce mais, vai estar crescendo no Senhor, por exemplo. Ele está estudando a palavra, ele está vendo as coisas de Deus, está crescendo. O que ele tem que fazer? Ele tem que trazer a esposa dele para esse nível. Ou é a irmã que está crescendo no Senhor, está lendo certos livros, está conhecendo as coisas de Deus. Ela também tem. Ou você está fazendo, né, como se tem um caso da faculdade, olha, estou fazendo agora depois de casar, olha, você está tendo algum pensamento, estejam conversando as coisas. Para que lá, né, não fique cada um no seu canto e lá na frente estão totalmente diferentes um do outro. Tem que haver comunhão, tem que se comunicar, tem que orar juntos, tem que ler a Bíblia juntos, tem que fazer as coisas juntos, não é? Falta de tempo para relacionamento. Essa é uma causa também de muitas separações. As demandas do trabalho, os cuidados com os filhos, as responsabilidades do dia a dia podem levar os casais a negligenciar a vida a dois, resultando em um distanciamento emocional. Já viu aquela expressão ninho vazio? Pois é, ainda mais ainda, síndrome do ninho vazio. Os filhos foram embora, ficaram os dois. Eles não se conhecem. O casal não se conhece. Foi embora, o ninho está vazio, quer dizer, os filhos, né? Foram embora. O casal não se conhece. Não sabe nem como lidar mais um com o outro. Porque viveram a vida inteira em função dos outros, do trabalho, e nunca se relacionaram. Não tem nem prazer de ficar um com o outro. Um amigo meu disse assim, ele não é cristão, né? Mas ele disse, olha, não, Billy, eu tenho até medo se eu for morar em tal lugar com a minha mulher, porque não sei o que pode acontecer, porque a gente é totalmente diferente. Então, assim, falta de tempo para o relacionamento. A gente precisa estar junto, né? Ter oportunidades, criar oportunidades de fazer as coisas a dois. Você tem que viver a vida de casal, mesmo tendo filhos, mesmo tendo que trabalhar. A vida de casal não é só em função dos filhos, não é em função do ministério, da igreja, do trabalho. Tem que fazer tudo isso, mas tem que ter um tempo para o casal, né? Uma vida, né, para o casal. Outro item, eu não vou falar dos 10 não, mas eu vou pular uns 2 aqui. Vícios e compulsões. Esse é um caso muito sério, né? Tem pessoas que a esposa descobre que o marido tem compulsão, como eu citei no início, em pornografia. E como cristão fica muito difícil isso, né? Então tem muitas compulsões. Um irmão que eu conhecia, ele tinha compulsão com jogar. Perdia muito dinheiro. Colocava a situação da família em grande problema, porque o salário dele ia para jogos. Era uma compulsão, irmão.
Eu chego a dizer que alguns desses vícios, irmãos, são manipulados por demônios. Mesmo sendo um cristão, se der brecha, né, a palavra de Deus fala de dardos inflamados do maligno. Lembra dessa expressão? Que a nossa fé é para apagar esses dardos. Nós precisamos lutar contra esses dardos. Vem dardos e leva a pessoa cativa, se ela permitir. Né? Então há compulsões, né? Vícios, alcoolismo, né? Alcoolismo. Quantos lares destruídos. E às vezes tem irmãos, né, que começam socialmente tomando uma bebida e depois, né, não tem domínio e vai embora. Não estou falando que é pecado você tomar uma taça de vinho, né? Não escandalize o que eu vou falar, eu acho que isso não é pecado. Jesus tomava vinho, não é? Mas a palavra do Senhor fala contra a bebedeira, não é isso? Totalmente. E às vezes as pessoas chegam numa situação tal, mesmo sendo cristãs, que o vício dominou e a pessoa não consegue sair daquela situação. E a família sofre terrivelmente. E tem cônjuges que não conseguem, principalmente as mulheres, né? Não conseguem lidar com essa situação. Há pouco tempo, na realidade, era uma irmã que ela entrou no vício do álcool. E o irmão ele já não suportava, mas não conseguia, não sabia o que fazer mais. A mulher, era uma irmã, se tornou totalmente alcoólatra e assim uma situação muito degradante. Né? Então, irmãos, vícios, né? O que nós vamos fazer para evitar qualquer vício, né, na nossa vida? Qualquer compulsão ela é pecaminosa. Tem coisas que são lícitas, mas se é compulsão, não é. Por exemplo, comer. Comer é lícito, né? É gostoso comer, mas glutonaria é pecado, é compulsão. Não é? Então nós precisamos pedir ao Senhor. E o último ponto que eu vou falar é abusos. Tanto abuso físico como psicológico ou verbal são fatores críticos que levam ao fim muitos casamentos. Há muitos abusos, né? Um casal que eu e Damares conhecemos recente, o casal, né, eles brigavam de agredir um ao outro fisicamente, os dois. Né? Então é muito ruim isso, né, irmãos? Agressão, né, abuso físico de maneira nenhuma, né? Eu brinquei aqui, né? Para alguns agressores, alguns abusadores, a gente leva na igreja Maria da Penha. Né? Olha lá. Alguns precisam responder diante da lei, né, irmãos? Né? Como a Damares, ela trabalhou muitos anos na área da educação. Coisas terríveis que ela ouvia lá no conselho tutelar, etc. Pais que abusavam das filhas sexualmente, irmãos. Imagina o que é isso. E de crianças. Então, o coração do homem é muito mau. Mas como cristãos, a gente pode começar a ser abusador. Temos que tomar esse cuidado. Eu não sou abusador fisicamente, mas às vezes é verbalmente, psicologicamente, né? E muito é de homem para a mulher, mas tem muito de mulher para homem também. Né? Coisas terríveis, né? Coisas do tipo assim, a mulher porque tem uma situação muito ruim com o esposo, mas ela é tão terrível, tão manipuladora, que ela agride a si mesma e vai denunciar o marido. Irmãos, são coisas terríveis, né? A nossa carne pode fazer coisas terríveis. Nós somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, mas até a volta do Senhor ainda tem carne em nós, sabe? Nesse corpo caído, nesse tabernáculo de humilhação, ainda tem uma natureza caída que quer se levantar. E se não andarmos debaixo da cruz de Cristo,
sempre vai se levantar. Pecados vencidos no passado podem voltar novamente. Carnalidade, ela pode se manifestar. O que a gente precisa fazer? Alguém lembra de Gálatas aí? Gálatas 5. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Paulo está falando isso para crentes. Porque se nós não andarmos no Espírito, o que vai acontecer? A gente vai satisfazer, irmãos. Deixa eu ler para a gente conclui com isso. Gálatas 5. Vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A gente tem um querer, a nossa carne tem um querer, né, irmãos? Mas a única forma de não dar lugar a ela é andar no Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então Paulo vai dizer aqui, vai listar algumas obras da carne e fala depois coisas semelhantes a essa. Ou seja, se nós não andarmos no Espírito, mesmo como crentes, o que pode acontecer? A gente pode praticar essas coisas, vir a praticar essas coisas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, cada um de nós precisa vigiar, né? E andar no Espírito. Se a gente fizesse isso, não ia ter problema nos casamentos. Mas a gente tem problema porque muitas coisas que nós fazemos é na carne. Buscamos os nossos direitos, não negamos a nós mesmos, não buscamos o bem do cônjuge e vai por aí. Então, irmãos, a graça de Deus para nós, né? E vamos vigiar. Que o Senhor nos dê graça para que a gente persevere, né? Que o Senhor nos ajude. E tudo aquilo que é da carne, temos que lançar fora. E Deus assim pode nos abençoar. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor, nós te damos graças por esse momento aqui juntos. Podemos falar das coisas do Senhor para o casamento. Senhor, nós precisamos da tua ajuda nas nossas fraquezas. Louvamos a ti porque a tua palavra diz que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, Senhor. E, Senhor, aquilo que é fraqueza nossa no nosso casamento, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer. Senhor, todas essas coisas que falamos aqui, que o Senhor venha tornar real no nosso coração aquilo que nós precisamos fazer, Senhor. Que a tua ajuda seja sobre nós. E, Senhor, no nome de Jesus, eu oro para que a bênção do Senhor venha sobre cada casal aqui, Senhor, sobre cada família. Que a bênção do Senhor seja sobre cada irmão e irmã, Senhor, sobre cada casal. E que a virtude do Teu Espírito Santo venha cobrir cada casal aqui, Senhor. E, Senhor, aqueles caminhos que possam ser tortuosos, que sejam corrigidos. Que, Senhor, os caminhos sejam aplainados diante de Ti, Senhor. Que, Senhor, aquilo que pode ser uma brecha, que hoje seja fechada no nome de Jesus.
Senhor, aquilo que está mal, Senhor, que caia por terra e que aquilo que é o bem que prevaleça, Senhor. Senhor, pedimos a Ti a graça do Senhor para cada casal prosseguirem, Senhor, amando a Ti, servindo a Ti e amando um ao outro, Senhor. E que, Senhor, só nos dê a graça, Senhor, de sermos de fato um testemunho do casamento celestial de Cristo e a Igreja. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fortalecer o nosso homem interior com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. E que o Senhor nos ajude. Te agradecemos por esse privilégio, esse tempo juntos aqui. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos.